O CNJ em Ação está começando agora e hoje você vai conferir outros destaques da segunda sessão do mês de novembro do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, a abertura de novo processo administrativo disciplinar contra os ex-presidentes do Tribunal de Justiça da Bahia, Mário Hirst e Thelma Brito. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda, uma entrevista com o conselheiro Paulo Teixeira. Ele é membro do grupo de trabalho que analisa o congestionamento de processos no primeiro grau do Judiciário. Hoje você também vai acompanhar as notícias mais relevantes do Conselho Nacional de Justiça. Está começando agora. E a gente começa mostrando mais decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, os conselheiros analisaram a correição no Tribunal de Justiça da Bahia. O trabalho foi feito por conta da demora na análise de processos. Estiveram sob investigação as duas últimas gestões, quando estiveram no comando do tribunal os desembargadores Mário Hirst e Thelma Lara Silva Brito. Eles estão afastados das funções por conta de um processo administrativo disciplinar aberto pelo CNJ para apurar irregularidades no pagamento de precatórios. Neste outro processo, o relator Francisco Falcão votou pela abertura de mais um processo administrativo disciplinar contra os desembargadores. A defesa rebateu as denúncias de falhas nas serventias extrajudiciais que não passaram por licitação. O administrador público fica diante do imponderável. Se fizer, corre o risco de ser punido. Se não fizer, é omisso. Então eu peço, senhor presidente, que sejam consideradas todas essas condutas dos sindicatos e que não sejam imputados a ele nenhuma responsabilidade, nem mesmo instaurado o processo administrativo disciplinar e que o CNJ se associe aos sindicatos no sentido de dar uma solução para esse problema grave no Tribunal de Justiça da Bahia. O segundo advogado de defesa questionou as supostas omissões administrativas que teriam sido cometidas pelos desembargadores. Uma delas seria de não ter sido cobrada a relação de bens dos servidores do tribunal. Todas as determinações impostas por esse CNJ foram objeto de conduta por parte dos sindicatos para tentar supri-las. Eles não permaneceram omissos. Argumentos que não convenceram o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Francisco Falcão. Da dúzia de tribunais considerados de médio porte pelo Justiça em Números, o da Bahia apresenta os piores resultados. É de se lembrar que na Meta 2 de 2009, o desempenho mais fraco ocorreu exatamente no Tribunal da Bahia. A lanterninha não sensibilizou os gestores para o aprimoramento em busca da eficiência. Rubens Curado lembrou que o processo administrativo é um desdobramento do não cumprimento das determinações feitas pelo CNJ. As determinações do CNJ, como órgão de controle administrativo e financeiro do Judiciário, precisam e devem ser levadas a sério e efetivamente cumpridas pelo Tribunal. Não é de hoje que acompanhamos, presidente, aqui e acolá, alguma leniência ou má vontade no cumprimento de orientações ou determinações do CNJ. A conselheira Luísa Franchens ainda rebateu argumentos da defesa dos magistrados. As pessoas na Bahia, como eu disse na semana passada, não podem nascer, não podem morrer, não podem casar. E isso isso caracteriza uma ligação direta entre a má gestão do tribunal e a vida do cidadão. Não poder registrar um filho significa não poder depois ter um benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. Não poder registrar um óbito significa depois, talvez, uma fraude a um benefício do INSS, porque o cartório não comunicará ao INSS uma morte de alguém que recebia um benefício. Inúmeras consequências de um não registro de uma propriedade que não se vai conseguir um financiamento no banco. Então, não é apenas aquele ato do presidente que diz, não, eu não tenho nada a ver com isso é culpa do corregedor, e eu tentei fazer, e os servidores não aderem aos mutirões. Não é isso. Ele tem uma responsabilidade direta. Por unanimidade, foi aberto um novo procedimento administrativo disciplinar contra os desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, Mário Hirst e Thelma Brito. Na sequência, o plenário do Conselho Nacional de Justiça analisou um processo de controle administrativo envolvendo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O magistrado teria pedido remoção do cargo por motivo de saúde. O relator, conselheiro Paulo Teixeira, foi parcialmente a favor do pedido. Parcialmente procedente, decisão unânime. Na próxima semana, você vai acompanhar mais decisões da sessão de número 179.
Veja agora mais notícias de destaque do Conselho Nacional de Justiça. A Semana Nacional de Conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e será realizada em todo o país. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal realiza mutirões de conciliação desde 2003. Mas este ano é a primeira vez que as inscrições serão abertas para pessoas físicas e jurídicas que têm alguma pendência com uma das instituições que fazem parte do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília, o CEJUSC, responsável pela Semana da Conciliação no órgão. Outra novidade é que a Semana de Conciliação vai receber demandas dos juizados especiais. Quem tiver interesse deve preencher um formulário de inscrição disponível no site www.tjdft.jus.br até o dia 25 de novembro e aguardar a convocação do tribunal para o acordo. O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, foi realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Durante 2 dias, profissionais de recursos humanos e gestão de pessoas de todo o Poder Judiciário discutiram propostas para a resolução que institui a Política Nacional de Capacitação e Qualificação dos Servidores. Todas as sugestões aprovadas no evento serão analisadas pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, que vai elaborar proposta de resolução a ser submetida ao plenário do Conselho Nacional de Justiça. Cumpriu, a meu ver, totalmente a finalidade com que a comissão, divisou quando acolheu a sugestão do CEAJUDE desse encontro, e especialmente do ponto de vista de democratizar essa discussão. Para a conselheira do CNJ, Ana Maria Amarante, o encontro serviu para mostrar que o Conselho Nacional de Justiça está sempre aberto ao diálogo. Esse feedback é importantíssimo para nós. Vocês têm canal para diálogo, tem como acessar e trazer as dificuldades. Tanto que não baixamos resolução, está uma minuta à disposição de todos para que façam os acréscimos. Para o conselheiro Rubens Curado, o trabalho está apenas começando. Trabalho que agora só inicia. A ideia é, vamos encaminhar, compartilhar, por óbvio, a todas as conclusões, vamos encaminhar para vocês, aí vem um trabalho interno do Conselho também, de maturar, de dialogar em torno de todas essas sugestões, não só em torno da minuta de resolução, mas também dessas outras sugestões, o que o CNJ pode ajudar. O encontro foi aberto na noite de segunda-feira pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa, que chamou a atenção para a necessidade de inverter prioridades no planejamento estratégico dos tribunais para melhorar a estrutura da justiça de primeiro grau. O primeiro grau de jurisdição é a porta de entrada da justiça. É a linha de frente, a vanguarda do judiciário. No mais das vezes, é o único ponto de contato entre o cidadão e o Poder Judiciário. É onde o serviço da justiça é visualizado, é sentido, é sonhado e é concretizado. É a face da justiça que se perpetua no imaginário dos milhares de homens e mulheres que anualmente a ela pedem socorro. A falta de estrutura material e de pessoal no primeiro grau é considerado o principal motivo para a solução de apenas 3 de cada 10 processos que tramitaram em 2012. Para se ter uma ideia, segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, enquanto a taxa de congestionamento no segundo grau é de 46%, na primeira instância chega a 76%. Gerir é eleger prioridades. E não há nada mais urgente no judiciário do que melhorar o primeiro grau de jurisdição. O caminho passa pela necessária instituição de uma política permanente de priorização da primeira instância, instrumentalizada no próprio plano estratégico dos tribunais.
Ao longo do encontro, representantes dos 91 tribunais brasileiros estiveram reunidos para debater temas como o índice de confiança das pessoas na justiça, o desempenho dos tribunais em relação à execução das metas deste ano e as estratégias para 2014. Uma das novidades dessa 7ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário foi a criação pelo Conselho Nacional de Justiça de uma rede de governança regional. Esse trabalho vai permitir que, na hora da elaboração das metas e diretrizes para os próximos anos, seja dado um olhar diferenciado sobre as peculiaridades de cada região. Este foco que está se promovendo e está se dando ao primeiro grau de jurisdição, procurando equalizar não só recursos humanos, como recursos financeiros compatíveis com a necessidade de desafogar o primeiro grau de jurisdição, que detém o congestionamento de cerca de 80% dos processos. Todos esses aspectos estão sendo visualizados exatamente por meio desta rede colaborativa. Uma solução que pode vir por meio da expansão do processo judicial eletrônico. Em nosso tempo, antes da publicação das decisões judiciais, através dos meios oficiais, a sociedade discute nos lares e nas ruas as teses jurídicas esgrimadas em nossas sedes, graças à imediata propagação dos julgados que são transmitidos em tempo real. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque dessa semana é o Dia da Consciência Negra. Comemorada em novembro, a data dedica reflexão sobre a inserção dos negros na sociedade brasileira e lembra também a luta de Zumbi dos Palmares contra a escravidão. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. No Twitter, você também sabe mais sobre o Dia da Consciência Negra. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você ficar por dentro dos próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira no quadro Calendário. No dia 2 de dezembro será realizada a sessão de número 180 do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ se reúne no plenário do Conselho, na sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília, às 9 horas da manhã. De 2 a 6 de dezembro será realizada em todo o país a Semana Nacional da Conciliação. O objetivo é reduzir o número de tramitação no Judiciário. Empresas e cidadãos que querem colocar os processos na tentativa de acordo devem procurar os tribunais para fazer inscrição e ficar atentos aos prazos de cada estado. O 7º Congresso Ibero-Americano sobre Cooperação Judicial está marcado para os dias 26 e 28 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina. Outras informações no e-mail do Congresso, redlage@lirium.com.br ou no telefone, código 31 3342 3888. E nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta eu converso com o conselheiro Paulo Teixeira. Ele é membro do grupo de trabalho formado para analisar o congestionamento da justiça de primeiro grau e vai propor mudanças para agilizar a tramitação dos processos. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. O programa de hoje recebe o conselheiro Paulo Teixeira. Ele participa do grupo de trabalho que vai sugerir medidas para melhorar a primeira instância do Judiciário. Segundo dados do CNJ, é no primeiro grau que o Judiciário enfrenta o maior desafio devido ao grande número de processos. Bem, conselheiro, primeiro, obrigado pela presença. De acordo com o Justiça em Números, esse relatório divulgado recentemente identificou esse problema justamente na primeira instância, ou seja, esse acúmulo, esse déficit. Agora, o porquê desse déficit e o que o grupo já vem trabalhando para solucionar esse problema? Olha, Rimac, nós estamos trabalhando há um bom tempo
para apresentar uma proposta de solução. Há diversos atores envolvidos nesse contexto, magistratura, Ministério Público, a advocacia pública, privada, a sociedade como um todo. Nós, no primeiro momento, abrimos para receber sugestões, porque é necessário, ao identificar este problema, apresentar soluções. E a porta de entrada ao jurisdicionado é o primeiro grau. Uhum. E esse trabalho visa exatamente priorizar as ações de primeiro grau, para que nós possamos, através das ações, diminuir essa taxa de congestionamento. Nós temos uma concepção equivocada em relação a fazer justiça. Nós entendemos que fazer justiça é tão somente usar os mecanismos do Estado no tocante à jurisdição, às ações judiciais. E nós precisamos mudar essa estrutura, essa mentalidade, essa filosofia. Primeiro, fazendo um trabalho, claro, emergente, que é solucionar o problema, mas também um trabalho de conscientização, de criar mecanismos também como forma de solução de conflito. Porque se nós pensarmos que, ao incentivarmos os conflitos, nós vamos sempre aumentar o número de demandas. Até porque a sociedade, a população cresce. E a população cresce a necessidade da prestação jurisdicional. Então, nós detectamos que há um problema a ser resolvido, que é tentar diminuir o número de demandas, mas também tentar equacionar um problema que nós temos, que é o de congestionamento. Dar solução a esses casos. Para isso, é necessário que nós passamos a pensar e ter ações propositivas para o primeiro grau, fazendo com que o primeiro grau seja valorizado. Porque se pensou muito na estrutura de segundo grau, dos tribunais no segundo grau e no terceiro grau. E a primeira instância, que é onde o jurisdicionado procura dar vazão à sua pretensão, essa ficou, durante um tempo, deixada de lado. Então, esse trabalho visa conscientizar os presidentes de tribunais para que valorize o primeiro grau, com redistribuição de orçamento, para que esse orçamento seja distribuído proporcionalmente à primeira instância, para que a primeira instância seja valorizada. E aí vem vários fatores com o objetivo de contribuir na formação do judiciário cada vez mais célere e diminuindo essa taxa de congestionamento, que é o que nos preocupa. Hoje, qual é a situação da primeira instância? Ingressam mais processos do que saem? Exatamente. Nós temos uma taxa de congestionamento que chega a 80%. E isso nos preocupa, é muito grande, né? Então, a gente precisa dar vazão aos processos que existem e aos processos que vão ingressar. Porque não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conscientizar a população de que existem outros mecanismos de solução de conflito. Mas enquanto não há essa conscientização e a mudança de estrutura de pensamento, inclusive nas próprias universidades, porque nós somos um país que vivemos para o litígio. O jurisdicionado é criado nessa concepção. Preparado para isso. Claro, né? Na nossa formação acadêmica, nós somos preparados para isso, para o litígio. Né? Então, isso faz com que aumente o número de demandas. Vou dar um exemplo muito prático, que nós enxergamos isso facilmente. A Justiça tinha uma estrutura antes da criação dos juizados especiais, e se pensava que com a criação de juizados especiais, essa demanda que existia na primeira instância do juizado estadual, ela iria diminuir, iria ser levada ao juizado especial. Não foi isso que aconteceu. As demandas continuaram crescendo na Justiça Estadual no primeiro grau e se criou um novo tipo de demanda para o juizado especial. Então, você veio a congestionar também isso. Então, nós temos que pensar em soluções eficazes, eficientes, para que essa taxa de congestionamento ela se encerre. Estimular a conciliação, que é uma prática que a Justiça tem que ter, que a gente tem exemplos na Justiça do Trabalho, que a conciliação é um instrumento obrigatório do processo, que a gente tem que criar essa mentalidade aos juízes estaduais para que ele desenvolva essa prática da conciliação. Porque eu costumo dizer o seguinte, que uma sentença, normalmente, ela dá uma solução para um caso, mas ela não pacifica em relação às partes. Exemplo, uma questão de natureza familiar. O casal se separa, tem filhos, tem pensão alimentícia a ser tratada, o juiz dá uma decisão concedendo alimentos, estabelecendo a guarda, a visita, mas o conflito não cessou por ali. Não. O conflito permanece. Mas se você pudesse solucionar isso numa via
inicial de uma mediação, de uma conciliação, com certeza você resolveria o problema e também solucionaria ou conseguiria amenizar o conflito. Em termos quantitativos, servidores, juízes, está sendo avaliado também essa questão? Sim. Também há outras ações que está sendo trabalhado, que é a questão do censo dos servidores e censo do magistrado, para que nós tenhamos um diagnóstico de quantos servidores existem no Brasil, quantos magistrados existem, qual a sua capacitação, porque o judiciário passa por uma fase de transformação. E nessa fase de transformação é necessário trabalhar também a capacitação dos servidores, aí engloba-se servidor, magistrado, para saber suas especializações, até porque nós vamos ter, num breve espaço de tempo, a implantação do PJR. E nós podemos dizer o seguinte, que temos uma parte do judiciário que, ao ingressar no judiciário, a realidade era outra. Hoje é uma realidade diferente do PJR. Então, quando da sua formação profissional, não se exigia essa capacitação. E hoje é necessário essa capacitação para a nova fase do judiciário. Então, esse censo vai dar um diagnóstico. Não só para saber quantos servidores nós temos, mas também a capacitação desses servidores, a necessidade dele. É uma forma de comunicação, de você ter a comunicação CNJ, tribunais, servidores, para aproximar de um contexto da melhoria da estrutura do judiciário. E aí também com relação aos magistrados. Porque a gente precisa trabalhar, valorizar o magistrado como um todo também. Né? O censo foi dividido em duas fases, né? Uma para servidores, essa inclusive já foi concluída, ainda não tem necessariamente resultados. Né? Mas o que a gente pode dizer é que nós atingimos o nosso objetivo. Por quê? Mais de 60% dos servidores atenderam ao apelo, atenderam ao chamado, responderam ao censo. Né? E com essas respostas nós vamos trabalhar o perfil dos servidores. Exato. Aonde nós precisamos atuar, para que a gente tenha esse servidor, ele se sentindo valorizado, para ele prestar um serviço à sociedade. Porque essa é a missão do servidor, prestar um serviço de qualidade. Mas para que ele venha a prestar esse serviço de qualidade, é necessário que ele seja capacitado ou recapacitado. Agora, a segunda fase, já com os juízes, que teve início em novembro. E aí o objetivo também é identificar todos os magistrados, a sua condição de trabalho também, que isso é importante, para saber como está esse magistrado em relação a essa sobrecarga de processo, que é uma sobrecarga muito grande de processo, e a gente precisa saber das condições humanas que são oferecidas, as condições de trabalho e as condições físicas desse magistrado dentro desse cenário. E nós esperamos, nesse conjunto, com esse trabalho que vem realizando a Comissão de Priorização do Primeiro Grau, com esse trabalho realizado pelo CNJ de realizar e concluir o censo, com esse trabalho também que caminha paralelo a isso, que é uma pesquisa que está sendo realizada pelo Banco Mundial, num convênio CNJ, para identificar também os problemas setoriais em relação à justiça, para que a gente ofereça aí ao final um diagnóstico e a gente possa ter uma justiça cada vez melhor na prestação jurisdicional. Conselheiro Paulo Teixeira, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, um prazer estar com você. E nós vamos agora acompanhar uma outra notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Foi a segunda reunião entre o Ministério da Justiça e as Secretarias de Segurança Pública de São Paulo e Rio de Janeiro. Desta vez, os Conselhos Nacionais de Justiça e o Ministério Público também participaram do encontro. Na primeira reunião, já tinham sido definidas ações de inteligência na área de segurança pública para uma atuação mais eficiente nos protestos violentos durante manifestações populares. No encontro, foram discutidas novas sugestões. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou, por exemplo, a criação de um fórum de diálogo social. Essa reunião traz uma fotografia muito importante. É a fotografia de que todos nós estamos juntos na defesa da liberdade de manifestação e na não aceitação da prática de atos de violência e de atos ilícitos. O ministro citou ainda que foi criado um comitê executivo com representantes de entidades que participaram da reunião. É um grupo que vai formatar os projetos que contribuam para conter ações violentas nas manifestações de rua.
O comitê volta a se reunir aqui no Ministério da Justiça em Brasília no próximo dia 29 de novembro para a apresentação dos projetos que foram propostos nesta reunião. No campo do Judiciário, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça vão desenvolver um modelo de pronto atendimento judicial, que é uma proposta de justiça rápida que atue próximo das manifestações populares. A ideia é inspirada na experiência, por exemplo, dos juizados dos estádios de futebol e nos modelos que estão sendo estudados com vistas à Copa do Mundo. E o CNJ em Ação fica por aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!